Uma entrevista sobre o transcorrer de sua existência e dados relevantes à sua vida e atividades profissionais. Olha, Fátima Almeida, Fátima Rocha, Maria Pereira, Valdícia, Gorete e Valdinha. Olha, o meu nome é Nídia Duarte de Souza. Nasci no sítio Paipele, numa pequena propriedade do fazendeiro Lúcio Duarte de Souza, que era o meu avô, pai do meu pai, Francisco Duarte de Souza. E minha mãe era cearense, da região de Lavras de Mangabeira, Amanituba, Icó, por ali. Mas veio morar aqui em São João, ainda criança, e aqui, depois de mocinha, conheceu meu pai, casaram, passaram a morar no sítio, nas terras do meu avô. E foi lá que eu nasci. Nasci justamente na residência do meu avô, Lúcio Duarte de Souza, no dia 11 de novembro de 1941. Inclusive, a minha avó era parteira e ela foi quem me pegou. Daí, eu fiquei criança. Meu pai trabalhava na roça, mas não era muito chegado à agricultura. Ele era agricultor, mas não era muito chegado. Ele também trabalhava em uma loja, como diarista, assim, não era carteira assinada. Ele fazia propaganda, era uma espécie de locutor. Trabalhava numa loja, as casas pernambucanas. Então, eu comecei a estudar logo cedo. Mas era um estudo assim, nem sei explicar bem, meu estudo foi muito diversificado, estudei em várias escolas e também trabalhei em vários lugares. A minha primeira professora foi Judite Lourenço. Mas onde foi sua primeira escola? Foi no sítio Genipapeiro, próximo ao Paipele. Era uma escola particular. Não sei por que motivo, tinha uma escola municipal mais próxima e eu não fui logo para essa escola. Depois de Judite Lourenço, eu estudei no sítio Liberdade, com Zilda Rolinho. Eu acredito que Gorete deve conhecer, que ela é casada com um rapaz de Melancias, lá no local onde Gorete nasceu. Depois, eu estudei na escola do sítio Paipele, era uma escola municipal, era muito numerosa, comportava um elevado número de alunos. Então, eu estudei nessa escola até 1952, quando meu pai faleceu, que ele faleceu no dia 11 de novembro, no dia 22 de novembro de 1952. Daí minha mãe ficou pobrezinha, sacrificada, e um irmão dela, que era solteiro, morava em Fortaleza, ele veio buscar a mãe para morar com a mãe dele e eles, lá em Fortaleza, para ele colaborar com a gente. Só que ele não tinha trabalho certo, ele trabalhava de garçom, mas era clandestino, não existia carteira assinada naquela época, e a gente ainda viveu lá mais de um ano. Ele pagava o aluguel de uma casa para minha mãe, a mãe dela e mãe dele, e de uma casa para ele, que ele tinha uma companheira, só que não tinha filho. Eu não sei o paradeiro desse cidadão. Depois, quando ficou difícil, as coisas ficaram mais difíceis, minha mãe veio deixar a gente aqui, no sítio de Paipele. A mãe dela ficou cuidando das crianças, eu e meus 4 irmãos. A mãe do meu pai colaborava com a gente. E minha mãe voltou, porque ela trabalhou um tempo lá em Fortaleza. Mas logo, por poucos meses, ela resolveu vir cuidar da gente. Aí nós ficamos, com a ajuda da família do meu pai, da minha avó, do meu tio, nós sobrevivemos. Em 1955, eu vim estudar aqui na cidade. O 5º ano do curso primário, porque eu tinha feito o primeiro ano na escola lá de Seu Solon. Depois, em Fortaleza, eu cursei a 2ª série no grupo da Manuel, no Jardim Almeida. E quando viemos embora, eu fiz o 3º e 4º ano no Campo Grave, com minha tia, Anita Vieira, que ela era professora municipal. Já em 1955 eu fiz o 5º ano aqui.
no grupo Joaquim Távora, com a professora Ioneida Cartacho. Na época a diretora era a dona Rosilda Cartacho. Eu fui colega de Pedrinho Estrela. E para mim, de senhorzinho Alexandre, Rosária Gonçalves, Helena Lins, Lucinete Formiga, que foi promotora, Fátima Maciel, Iraci de Rocha, uma turma que ainda moram, algumas ainda moram aqui. Tive uma grande surpresa, eu muito matutinha, muito feinha. Quando eu fui no primeiro dia de aula, eu fui trajando uma blusa bordadinha de ponto crivo, ela toda perfurada assim, mais ou menos na espessura de um lápis grafite. E quando eu cheguei na classe, os gaiatos começaram a zombar de mim e me botaram um apelido de Chiquita Bacana. Tanto que eu nem não me sanguei não. No primeiro dia eu fiquei encabulada, mas no dia seguinte tudo voltou ao normal, era só brincadeira. E era uma turma muito boa, deixou muita saudade aquele tempo. Ainda hoje eu tenho recordações, na época também era aluna da classe da Francinalda Rocha, Nininha Fernandes. Foi um tempo muito bom. Depois que eu fiz o quinto ano, eu voltei para o sítio e a minha tia Anitta, que ensinava no Campo Grave, ia casar. Então ela veio morar em casa, na casa da mãe dela, e transferiu a escola dela para o sítio Pai Pé. Lá ela conseguiu para eu ficar ensinando no Campo Grave, na mesma casa onde eu havia estudado, na residência do senhor Zuca Vinícius. Mas era uma escola particular. Eu ensinei uns meses e depois que a Anitta casou, com mais uns 2 anos, ela conseguiu uma escola para mim no sítio Pereiros, na gestão do prefeito Manuel Fernandes Dantas. Eu ensinava na casa do senhor Alfonso Batista, ensinei 2 anos lá. Mas aí quando você foi ensinar lá nos Pereiros, você já tinha algum curso? Tinha só o quinto ano primário. Naquela época podia ensinar, arranjava a nomeação, eu fui nomeada para ensinar, para lecionar. Era uma turma numerosa. Não tinha nem um curso assim do magistério? Somente o quinto ano do antigo curso primário. Era uma turma mais ou menos 34 alunos. Daí eu passei esses 2 anos lecionando lá. Depois, a minha tia Melina, que justamente ela é a avó, já é falecida, ela é a avó do ex-esposo de Fátima Almeida. Ela tinha um hotel, resolveram lá vender a chave desse clube. E a minha tia Anitta comprou. Então ela combinou comigo, que estava querendo fazer esse negócio, e perguntou se eu podia colaborar, se eu vinha dar uma ajuda a ela. Eu concordei que sim, porque ela sempre foi uma pessoa que ajudou muito a minha mãe. Então eu vim morar aqui. E aqui chegando, arranjamos com o senhor José Isidro de Almeida, que era prefeito, uma portaria e ainda ensinei 2 anos aqui, em casa mesmo. Na mesma residência, lá no quarto, eu ensinei 2 anos. Depois, não sei por que motivo, eu deixei a questão de ensinar e fui estudar. Me matriculei no ginásio Adelino Pinto. E lá eu cursei até o 3º ano ginasial. Lá foi muito bom, foi muito divertido. Na época, eram colegas Fátima de Raimundinho, Luiz Carlos, as filhas do seu Babinho, Odília Moura, Aurília, Alta Braga, Socorro do Bloco, Judite Estrela, Antônio Nogueira, João de Telma. E um certo dia, combinaram de fazer uma brincadeira lá na sala de aula. Aí isso foi quando eu já estava cursando o 3º ano, o último ano que eu estudei aí no Adelino Pinto. Elas combinaram de fazer uma rifa, colocar alguém numa rifa, ninguém aceitou. Então eu concordei que podiam me colocar, o objeto seria ele. Eu sei que as meninas improvisaram lá essa rifa, depressa todo mundo assinou, e o bilhete premiado foi o bilhete de número 13. Quem me ganhou no sorteio foi o bom rapaz,
o professor Carlos de Souza Freire. Mas era só uma brincadeira, foi tudo muito animado. No ano seguinte, eu fui estudar em Cajazeiras, porque a minha tia Melina estava morando em Cajazeira, e ela era uma pessoa muito querida, a gente nunca deixou assim ela abandonada, ela estava precisando de alguém que colaborasse com ela, porque ela criava uma netinha e estava estudando, a escola era um pouquinho distante, tinha que alguém levar essa menina para a aula. Então eu fui morar com ela, me matriculei no Colégio Comercial Constantino Vieira para cursar o quarto ano ginasial, era no turno da noite. Entre outros professores, eu lembro bem de Erlanda Chave, professor Antônio Pessoa de Abreu, doutor Heraldo, o diretor era o Monsenhor Vicente Freitas. Nesse ano, eu estudava à noite, mas pela manhã eu ia deixar a neta da minha tia Suína na escola, que era a escola Janduí Carneiro. Era uma espécie de uma associação conveniada com a prefeitura, que tinha um presidente e uma diretora. O presidente era o senhor Aldenor Rodovalho de Alencar, que muita gente conheceu aqui, seu Novo. E a diretora era Maria Batista Maciel, conhecida por Maria, morava em Cajazeiras. Eu lecionei o quarto ano, uma turma de 22 alunos. Inclusive, um filho de seu Novo, que era o presidente da escola. Essa criança era por nome Rômulo Barros de Alencar. Ele atuou como engenheiro aí em Pilones, por certo tempo. Depois que eu concluí o quarto ano ginasial, a minha tia entendeu de me colocar para estudar em Souza, porque lá tinha um curso normal, que era apenas de um ano. E se a gente fizesse esse curso, podia conseguir um trabalho pelo Estado. Eu fui estudar em Souza, fazer o curso normal. Inclusive aqui de São João eram 4 alunas. Era eu, Elza Pires, Laura Vieira, que mora em Santa Helena e Tota, e Graça Sá, esposa de Paulo Aquino. Só eram nós 4 daqui. Foi muito boa a experiência, era professores eficientes. O nosso professor de português era um promotor, inclusive ele era de Fortaleza, José Anchieta Silveira, e eu tive muita experiência na minha vida escolar, né? Depois que eu... Aí, Emília, assim, esse ensino, ele era, assim... Era colégio particular, em Souza. Eu quero saber assim, a aprendizagem, assim, como que era? Ela era tradicional mesmo, tinha que decorar? Não, era muito boa a aprendizagem. Eu procurei, eu fui com Dona Emília Gomes para procurar uma pessoa que fosse comigo lá no colégio, porque os meus padrinhos moravam lá, era uma irmã de Dona Emília Gomes, Alice Gomes e Valdemar Dantas. Aí o meu padrinho foi comigo lá no colégio, a gente fez a matrícula, e nessa ocasião, que eu estava disposta a ir ficar num pensionato, onde morava uma prima minha que trabalhava na Saiopa, Santana Vieira. Mas quando eu cheguei lá, tinha uma senhora na casa da minha madrinha, que ela estava para ser sogra de Divina Maria, filha da minha madrinha. Aí pediu, mulher, venha morar comigo, que eu moro sozinha, só para me fazer companhia. Eu disse para ela que vinha para casa, combinava com minha tia e qualquer coisa a gente comunicava. Justamente assim aconteceu. A Anitta concordou e eu mandei avisar que ficava com Dona Emília. Ela só tinha um filho, Paulo Afonso, era funcionário do Banco do Nordeste. Fiquei lá. Era uma beleza, Dona Emília era boa, me tratava divinamente, não tinha quase o que fazer, era quem fazia tudo, eu era só mais companhia. Mas ela era um pouco nervosa, depois ela adoeceu. E eu morava bem pertinho da casa de São Luís de Oliveira. Era na rua Galberto Filho, ficava por trás. Eu frequentava a casa dele, ia comprar assim leite,
ajudava em pequenas obrigações. E vizinho à casa de Dona Emília morava um cidadão, um casal da Bahia. Era o senhor José Alírio, que era gerente do Banco do Nordeste, ambos baianos. Ele era de Juazeiro, da Bahia, e era de Xique-Xique. Gostavam muito de mim, às vezes ela pedia que eu ajudasse a fazer as atividades de casa dos filhos dela. E quando Dona Emília precisou, ela adoeceu, precisou viajar, Paulo foi transferido para trabalhar em Penedo, em Alagoas, e ela teve que ir para Fortaleza, ficar um tempo com uma irmã dela. Então eu fiquei. Dona Chiquita me convidou que podia ficar na casa dela. Minha madrinha queria que eu ficasse na casa dela, na Segundas. E a vizinha, que era baiana, pediu que eu ficasse lá. Eu achei melhor ficar na casa da baiana, porque era vizinha a casa de Dona Emília. Eu olhava a casa de Dona Emília direitinho e morava na casa da baiana. Era um pessoal muito bom, que até um certo tempo se comunicavam comigo, mas por displicência minha, perdi o contato com eles. Então eu tive uma vida, por um lado, boa, venci muitas dificuldades, mas eu não tenho o que reclamar da vida, não. Daí, depois que eu concluí o curso normal, eu voltei para a casa da minha tia Anita. E no ano seguinte, em 1969, eu fui estudar em Cajazeiras, no Colégio Diocesano. Como eu tinha feito um ano do curso normal, eu entrei no segundo ano colegial. Era uma classe numerosa, onde funcionava uma turma com muitos alunos. Era uma parte era científica e outra era clássica. Existia 3 matérias que podia ser numa turma só: geografia, história, português e inglês. Os professores eram o padre Dagmar, nessa disciplina. O padre Dagmar ensinava inglês e história. E padre Gervásio Fernandes ensinava português. Depois que a gente assistia essas 3 aulas, a gente seguia para uma classe só com a quantidade de alunos do clássico. Nessa turma do clássico, estudou Cláudio Manissobra, filho de seu Leoplécio, estudou Anelita Tavares, Francinha Lopes, aquelas meninas que morreram em um acidente, que também morreu logo por J. Gomes. Elas foram minhas colegas. E daqui a gente viajava à noite, ia no jipe, o motorista era esse turma. A turma do Diocesano era um jipe de Gilberto Estrela, quem levava a gente. Então, viajava eu, Eridão, Nádia de Chico Mateus, Maria Perpétua Fernandes, Tenente Jacinto, Zé de Bia e Francisquinha Alexandre. Marcos Esperdiano, só eram esses que iam para o Diocesano. Depois que eu concluí o segundo ano, no ano seguinte eu me matriculei, em 1970, para fazer o terceiro colegial, o terceiro ano clássico. Mas, por uma brincadeira, foi arranjada uma portaria para mim trabalhar pelo Estado. A minha colega Laura Vieira disse uma brincadeira a uma menina de Santa Helena: mulher, você é prima do prefeito, arranja um emprego para mim? Ela disse: eu vou falar com ela aí, que lá em Santa Helena está precisando de professor. Quando o rapaz veio, o cidadão veio para pegar os dados dela, ela disse: ah, dê a Emília também, porque eu não quero só. Ele apanhou meu nome e o dela, levou para João Pessoa, e logo no mês de maio, no mês de abril, saiu a portaria para a gente. Eu fui tomar posse. No dia que eu fui tomar posse, eu fui nomeada para a Várzea da Ema, e era para Santa Helena. E no dia que eu fui tomar posse, tomou posse também uma parente sua, Dona Brígida. Viajei com ela. Muito bom, né? Eu levei a documentação de Laura e de Rita, uma menina que ia ensinar lá em Santa Helena também, que ela é amiga de Robinho, desse menino que trabalha no Crescimento Terra. E cheguei lá, deu tudo certo. Procurei a procuradora de Laura, que era a mulher do Muniz, ela tomou posse no mesmo dia. O de Rita deu um problemazinho, porque o procurador dela era Dr. Valdir de Santos Lima, não foi possível localizar ele no mesmo dia. Eu resolvi esses problemas com a ajuda do sargento Jacinto, que morava lá, e era uma pessoa muito
aproximada, eu fiquei na casa dele. Então eu tive que ficar, porque na minha portaria deu um problema. O meu nome saiu com umas letras trocadas. Em vez de Emília, foi Emília. E o meu Souza colocaram com essa, não foi possível me apossar no mesmo dia, me empossaram. Demorei alguns dias. Fui trabalhar na Vagema, gostei muito. Lá eu passei 9 anos, deixei muitos amigos, adquiri muita experiência. Ainda hoje, por acaso, eu fui lá no cartório de Dinamite, cheguei lá para fazer uma xerox, tinha um pessoal, eu nem observei quem era. Depressa na minha lição, a Emília estava precisando de alguém para assinar um documento. Quando ela falou o meu nome, aí um cidadão disse, Emília, eu conheço. Ela foi minha professora. E sabe quem, Valdir, era ele? Um primo seu, filho de Abdias. É um que mora em Recife, é Doga. Emília, você tem uma mente muito fresca. Pois foi, Valdízia. Foi uma surpresa, fiquei muito satisfeita, porque de repente eu encontrei aquelas pessoas que eram pessoas de minha amizade, e também estava presente Francisco, filho de Pedrinho de Tibutino, que ficou viúvo agora recentemente, mora no Juazeiro, e eu tive a oportunidade de me encontrar com ele, de prestar solidariedade pelo falecimento da esposa dele, que foi agora, dia 2 de setembro. Pois é, gente, da minha vida profissional, eu sofri um pouco, mas também tenho boas recordações. Depois que eu estava trabalhando lá em Vazetaína, onde eu passei 9 anos, a minha mãe vivia adoentada, tinha um problema de apendicite, e eu procurei me transferir aqui para a cidade. E graças a Deus eu tive a colaboração da saudosa Terezinha Neves de Sá, que era uma amiga da gente, e era administradora aí da Escola Crescimento Bernardo. Por intermédio dela eu consegui o atestado de vaga e me transferi para a Escola Crescimento Bernardo, onde eu fiquei lecionando até o dia que me aposentei. Eu me aposentei com 26 anos e meses, mas somente o trabalho do Estado, porque eu tive outros trabalhos, como esses da Prefeitura, que não foram encontrados, a documentação, e os contratos de alfabetização que eu também trabalhei, diversos contratos de alfabetização nesses programas. Eu ensinei um contrato pela Cruzada ABC, um contrato pelo Mobral, um contrato pelo EJA, um contrato pelo Senar. Participei de vários cursos de treinamento em Souza, 6 treinamentos para alfabetizar, classe do ensino regular, crianças. 6 contratos, 6 treinamentos de primeira para a primeira série. Em um deles, Gorete também estava participando desse treinamento, lembra? Depois eu fiz um treinamento de 30 dias em Alagoa Grande, para trabalhar com crianças com dificuldades especiais. E nessa ocasião, nesses 30 dias que eu passei em Alagoa Grande, eu tive a oportunidade de conhecer o túmulo de Margarida Alves. Juntamente com as colegas, em um domingo nós fomos ao cemitério e conhecemos o título da vida sindical de lá. E assim, o tempo foi passando, eu me aposentei, tenho muita saudade dos dias que trabalhei. Na escola eu fiz muita amizade, muitas colegas, inclusive Maria Pereira, que se encontra aqui presente, foi administradora também da escola na época em que eu atuava como professora. E eu me encontrava já cansada, me aposentei, mas eu me arrependi, custei muito a me acostumar, quase todo dia eu ia para a escola. Depois que eu estava aposentada, vez por outra eu substituía uma colega. Com quantos anos, Emília? Se aposentou? Eu me aposentei com 26 anos e alguns meses, mas só contando o tempo do Estado. Os anos de prefeitura não contou? Não coloquei não, porque
Coloquei só os anos do Estado. Mas aí você não obteve outra aposentadoria? Não, só essa mesmo. O meu ordenado é um tanto irrisório, mas de qualquer maneira vou levando. Outra coisa, eu quero adiantar a vocês que vocês sabem, mas sempre eu vou dar uma pincelada. Sou batizada, sou crismada, consagrada, vacinada contra matrimônio, mas sou muito feliz. Vivenciei, como dizia o pessoal, os locutores na Copa do Mundo, vivenciei meia dúzia, criei 6 filhos de solto. Minha mãe gostava de criar criança, e ela criou 3 filhos, 2 netos e um menino que deram a ela. Esse menino eu registrei, adotado por mim, é Júlio César, eu creio que todo mundo conhece ele, um moreninho, já é casado, tem um filho. É uma criatura maravilhosa, eu atribuo nota 10 a ele, em quase todos os aspectos. Apenas ele não quis estudar muito, foi só que 6ª série, mas